Olá, seguidores do Conexão Sundance, Razão de Aspecto, Correio Brasiliense, Cinemação, Cine Drive Out, Arte Cines e o SET. Estamos aqui no terceiro dia do Festival de Sundance 2018, mas antes de falar do festival, você clica aqui embaixo, se inscreve no canal, clica na sinetinha para receber as notificações dos próximos vídeos do festival e curte o vídeo. E vamos até dar uma pausa aqui para você fazer isso. Bom, agora que você já se inscreveu, já clicou na sinetinha e já curtiu o vídeo para não esquecer, você pode assistir até o final e então compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Bom, no terceiro dia, foram só 2 filmes, deveriam ter sido 3, mas infelizmente o problema de logística causado pelo sono não me permitiu, perdi o filme da manhã. Mas a partir de amanhã volta ao ritmo normal, vão ser 3 filmes ou 4, né? Até o último dia do festival, a gente vai fechar com quase 40 filmes, né? mais de 30. Bom, hoje então foram 2 filmes, foram 2 bons filmes, mas posso afirmar com certa segurança, posso fazer 2 afirmações, né? A primeira é que o primeiro dia do festival ainda foi o melhor dia do festival aqui em relação aos filmes que eu vi, né? E a principal é que, até agora, depois de 7 filmes, o melhor filme do festival ainda é Benzinho, filme brasileiro, de todos os filmes que eu assisti. Não estou falando isso de forma exagerada, nem ufanista, porque, enfim, no ano passado também tivemos filme brasileiro aqui, e apesar de ser um bom filme, ele nunca figurou entre os melhores filmes do festival, na minha opinião, pelo menos. Só vocês acompanharem a cobertura do ano passado, que está aqui no canal também. Bom, mas os filmes de hoje foi um dos filmes que está competindo na mostra de filmes estrangeiros, né? No que eles chamam aqui de World Dramatic, foi A Morte de Stalin, né? Eu escolhi esse filme para entrar na lista de espera pelo nome, não tinha lido muito sobre ele. O tema é evidentemente interessante, né? Falar da morte de Stalin, e Guerra Fria, União Soviética e todo aquele cenário. Mas, para minha surpresa, essa produção franco-belga britânica, dirigida pelo italiano, que o nome vai estar aqui embaixo, na verdade um filme de comédia sarcástica, de fato, levando todos os fatos históricos a sério e tentando reproduzi-los de maneira fiel, mas ao mesmo tempo tratando tudo que se passava nos bastidores de uma forma cômica. Não de uma forma cômica escrachada, mas digamos assim, talvez tirando um pouco o exagero das atuações, mas de uma forma cômica, como os Coen tratam, né, a comicidade da violência, por exemplo, né? Porque falar de Stalin, nós estamos sempre falando de violência, de assassinatos. E o filme, na verdade, ele explora muito bem as situações patéticas que se criavam pelo fato de as pessoas temerem serem executadas por, sei lá, esquecerem de atender o telefone ou retornarem uma ligação um minuto depois e essas coisas todas, né? Quando eu comecei a ver o filme, eu ainda não sabia que o filme era uma comédia, né? A posteriori, fiquei sabendo tanto pela própria experiência do filme quanto pela sessão de perguntas e respostas do diretor posteriormente. Mas no começo do filme, quando Stalin aparece, e é interessante, porque o Stalin ele é coadjuvante, né? Ele aparece no filme simplesmente para ter o evento da morte dele mesmo e tal. Mas eu olhei pro ator e lembrei do filme sobre o Stalin mesmo, a biografia do Stalin lá dos anos 90, e pensei, nossa, que coisa mais caricata, né? E depois fui ver que era de propósito, né? Quem faz o Khrushchev, o Nikita Khrushchev, é o Steve Buscemi. O Jeffrey Tambor faz o George Malenkov, né? Que era em princípio, o sucessor imediato do Stalin. Tem vários outros grandes atores no elenco. Tem o Richard Brake também fazendo um soldado. E o filme, ele é um filme muito inteligente, ele envolve, né, bastante. Ele é cômico na dose certa, ele é realista na dose certa, e é um filme claramente baseado numa pesquisa muito precisa e muito densa sobre o tema. Então, tudo no
filme ali funcionou bem, né? As atuações funcionaram bem, a direção de arte funciona bem, a fotografia é muito bonita. A única razão pela qual eu não vou dar 5 de 5 para esse filme é que não adianta, por mais que para o cinema internacional faça sentido o filme ser em inglês. Olha, você assistir um filme que se passa em Moscou, no Kremlin, em 1953, todo falado em inglês, com o sotacão das regiões aqui dos Estados Unidos, realmente é difícil de engolir. E esse, para mim, eu acho que é o principal problema do filme. E esse é um filme HBO, né? Então não é um filme que deve ir para os cinemas, mas deve chegar rapidamente ao Brasil, né? Então quem tem o pacote HBO Go, vai poder ver o filme com alguma tranquilidade. E a minha nota, então, para A Morte de Stalin, The Death of Stalin, é 4,5 de 5. Uma nota bastante boa, diga-se de passagem. E o segundo filme do dia, que foi na sessão de meia-noite, foi um filme chamado Piercing. Piercing mesmo, esse mesmo de botar no nariz ou no mamilo. Quem vê o filme vai entender do que eu estou falando. Que é dirigido pelo Nicolas Pesce, que já tinha dirigido e estreado aqui no Festival de Santos 2016 o filme Olhos de Minha Mãe, que inclusive tem crítica no Razão de Aspecto sobre esse filme, que no Brasil chegou só pela TV a cabo, NetNow. Ele não chegou nos cinemas, ou pelo menos se chegou, foi poucas salas por pouco tempo, nem deu tempo de saber que esse filme esteve em cartaz. Mas enquanto o primeiro filme dele, O Olhos de Minha Mãe, era um filme em preto e branco, que investia numa ambientação muito pesada, né? O Piercing, apesar de também ser um filme perturbado, né, ele é um filme que muda completamente de tom, né? Então ele é um filme muito mais colorido, e ele investe muito mais no humor situacional diante da circunstância, né? Esse filme, o Piercing, é baseado num conto do Ryu Miyakami e trata basicamente de um sujeito que é um pai de família, serial killer, né, que de tempos em tempos precisa matar alguém para se sentir melhor ou para restabelecer a normalidade do seu comportamento por um tempo. E acaba, então, vai para um hotel, chama uma cowgirl, né? Enfim, famoso livro rosa, né? Que é a Mia Wasikowska, né? Ela mesma, a Alice, né? Do Alice País das Maravilhas e Alice por trás, Alice através do espelho. E as coisas, então, acabam não saindo exatamente como ele imaginava, né? Em relação à tentativa dele de cometer assassinato. E qual seria a vítima ideal, qual o comportamento da vítima e o que acontece ali no filme. 95% do filme se passa basicamente na interação entre os dois, seja no hotel, seja em outro cenário. Tem poucas cenas externas. A família do matador, né, ela aparece incidentalmente, apenas para contextualizar. Em certo ponto dá até para dizer que está sobrando um pouquinho, né, ou que pelo menos poderia ter sido retomado um pouco mais no filme, né? Mas de qualquer forma ele é um filme que te faz, digamos, ficar assustado, né, pela utilização de gore, né, de sangue mesmo, e de violência, mas também consegue te fazer rir, né, daquela situação toda. Então, e realmente não tem como dizer que um filme que consegue te fazer rir por achar engraçado e não rir de nervoso, né, numa situação que tá envolvendo assassinato, não seja um filme inteligente. Eu acho ele bem inferior aos Olhos de Minha Mãe, mas por outro lado ele é mais comercial que Os Olhos de Minha Mãe, né? Mas, enfim, ser mais comercial não torna nem melhor nem pior filme. Poderia ser mais comercial e ser um filme melhor, mas eu acho ele um pouco inferior. Inclusive a Mia Wasikowska e o Christopher Abbott, que são os protagonistas do filme, estavam lá no Q&A, né? Então aqui no festival essa é uma das oportunidades que a gente tem. A gente está realmente muito perto das estrelas que aqui nos Estados Unidos é comum, né? As pessoas encontram pela rua em Los Angeles, Nova York, mas pra gente não é tanto, né? Ontem Nicolas Cage, hoje
o Christopher Abbott e a Mia Wasikowska, e na plateia, inclusive, nós encontramos aqui o Oliver Platt, né? E assim vai, assim tá seguindo a experiência do festival. Por hoje é só, pessoal, né? Como diria o nosso querido Gaguinho. E amanhã tem mais. Continuem seguindo o Conexão Sundays, Facebook Razão de Aspecto, Twitter Razão de Aspecto, razãodeaspecto.com, Correio Brasiliense, Cinemação, Articines, o 7 e Cine Drive Out.